Salve, salve! Talvez você aí conheça o conceito de cápsula do tempo. Talvez não. Caso não, ele não tem nada a ver com máquina do tempo. Tá, na realidade tem um pouquinho a ver com. Mas basicamente se refere à atividade de você juntar alguns objetos, né? Guardar eles em algum lugar e só recolher eles em algum tempo no futuro. Enfim, eu imagino que no futuro ainda venham a surgir muitos jogos que vão impactar muitas pessoas, seja por história, personagens, jogabilidade, qualquer outra coisa assim. E aí a gente chega no que eu queria trazer nesse vídeo aqui, que são algumas coisas que eu gostaria mais de ver nos jogos, umas apostas aí, previsões de tipos de jogos que podem ter no futuro. Mas é isso, bora lá. Bem, então se tem uma coisa aí que eu não vejo frequentemente sendo muito usado, né, nos jogos, são as conquistas. Alguns jogos curtos, como Walking Simulators, né, que você tem a roda na Steam, às vezes sequer tem uma. Eu acho que esse sistema podia ser mais usado, né, como uma lista ali, uma ferramenta que guia, né, os jogadores a completar de fato todo o conteúdo que foi desenvolvido para um jogo, como desafios, níveis adicionais, referências, easter eggs ali e coisas interessantes que estão presentes ali no jogo. E pelo amor de Deus, né? Com desafios eu quero dizer coisas que são possíveis de serem feitas sem fazer a pessoa passar 5.000 anos tentando fazer aquilo. Aqui me desculpem, mas eu vou ter que usar de exemplos de jogos online. Por exemplo, no Bloons TD 6, que é o joguinho dos mamacos contra os balões, né? O Tower Defense dos macaquinhos. Tem conquistas de, por exemplo, estourar 100 milhões de Bloons. E de acordo com o que eu consegui encontrar pesquisando, um mapa no modo difícil, né? Que vai até o round 80, você consegue estourar aproximadamente 349 mil Bloons. Se você pegar aquele número e dividir por esse, isso dá cerca de 287 mapas que você teria que conseguir, né, terminar sem morrer, né, lembrando. E aqui eu não tô nem incluindo o tempo que você leva para conseguir fazer um mapa no difícil. Agora, é natural que jogos multiplayers, né, possuam elementos multiplayer, mas isso não significa que jogos single player não deveriam ter esses elementos também. Death Stranding é provavelmente o melhor exemplo mais recente disso. Mesmo que você tenha um jogo completamente solo, né, sem a participação de mais um player ali no mundo, por exemplo, talvez haja espaço para você incluir mais aspectos ou coisas que contribuam para a gameplay ou dar mais valor e estética para o cenário. Jogos multiplayer assíncronos são outro que incorporam bem essa ideia. Talvez você aí conheça um jogo antigo chamado Moirai, onde você começava como um homem de uma vila, né, e entrava numa caverna após ouvir gritos vindo dela. Então, andando nessa caverna, você encontrava com um homem ensanguentado, e você faz 3 perguntas a esse homem, que posteriormente você escolhe se você vai matá-lo ou você vai deixá-lo viver. Depois dessa escolha, você vai mais fundo na caverna e você se encontra com uma mulher ensanguentada, que pede para você dar fim ao sofrimento dela. Depois de você fazer isso, né, você começa a fazer seu caminho para fora da caverna. No entanto, você se encontra com outro homem e esse ciclo recomeça. Esse jogo, quando ele lançou, ele acabou viralizando um pouco, mas devido a alguns problemas que teve, ele não ficou muito tempo no ar. Eu posso até ser chamado de besta, né, pelo que eu vou falar agora, mas né, imagina só comigo. Se em um jogo grande, né, o discurso de um vilão no final do jogo dependesse, né, do conjunto de escolhas que players que jogaram antes fizeram, né, e certas respostas que eles deram, né, que doido que ia ser. Não que isso vá acontecer, mas... E falando em jogo grande, imagino que você já tenha ouvido pelo menos alguma vez os termos AAA ou jogos indies. Normalmente você seleciona um jogo, né, com um estúdio que o desenvolveu para você fazer essa correlação. Mas isso basicamente faz referência a quanto de orçamento o jogo teve e o tamanho da equipe que trabalhou nele. AAA ou 3A é o nível mais alto, considerando também que você pode ter 2A ou 1A, enquanto o jogo indie ou independente é o menor nível, podendo significar até que o jogo ele foi desenvolvido por uma pessoa só, né, com um orçamento de uma Coca-Cola e uma coxinha. Bem, vamos então aproveitar para falar de algumas franquias de jogos grandes também. Eu vou falar aqui de Pokémon, Assassin's Creed e COD, né, Call of Duty. No caso, de forma geral, dos últimos 3 jogos de cada uma. Eu vou me basear principalmente no que encontrar online, até porque não tem como eu simplesmente ter jogado tudo. Uma olhada bem superficial só para poder comentar sobre. A princípio eu ia me basear só em avaliações do Metacritic, mas como eu vi muitas avaliações suspeitas, eu procurei em vídeos também. Sobre Pokémon, temos a questão de idioma, né, acessibilidade, eu acho, e um problema de manter um nível de polimento, né, e desempenho esperado de um jogo AAA. Sobre Assassin's Creed, temos novamente a Ubisoft mostrando de onde vem seu apelido, com, né, uma quantidade de bugs e a dificuldade um pouco rasa, considerando a inteligência dos inimigos e uma repetitividade não muito bem desenvolvida de padrões de inimigos, né? Você enfrenta muitas vezes a mesma coisa. E por fim, sobre COD, eu vou só mostrar isso aqui que eu achei bem engraçado. As análises dos CODs são as mais divididas entre esses aqui.
Então, analisando, né, o que eu acabei vendo aqui, primeiro, eu tenho que falar disso, né, que é simplesmente inaceitável que jogos com esse nível de investimento, enfim, marketing, os caras tudo, apresentem tantos problemas de performance e bugs na gameplay, até pelo preço pelo qual eles saem. Outra coisa, história. Né? Se um dos focos de um jogo é a história, ou melhor, né, dizendo de forma melhor, se você quer que jogadores passem 70% do tempo no jogo, ouvindo, vendo cutscene, lendo informação da história, lendo fala, né? Faça essa história ser pelo menos interessante. E uma última coisa, né? Se tem algo que estúdios que produzem AAAs precisam melhorar, é a parte de planejar essa dificuldade aí dos seus jogos, né? Que não se resume a só fazer inimigos com uma vida inflada até o talo. Os Dark Souls e jogos da From Software não trazem os elementos mais tradicionais dos jogos, que você define logo no começo, e esse elemento é a escolha de dificuldade. Obviamente nos jogos clássicos como Pac-Man, Tetris, né, você não tem isso, mas em todo jogo moderno basicamente você tem essa escolha. E isso não é à toa, a dificuldade do jogo ela vai impactar, né, profundamente a experiência dos jogadores, e não são todas as pessoas que acham satisfatórias ou divertidas experiências muito desafiadoras e meio que frustrantes. E querendo ou não, Dark Souls tem uma certa influência em jogos novos que não possuem essa opção. Para você ter uma noção, diversos jogos por aí contam com mods para tornar um jogo mais fácil, como aumentar a invencibilidade que você tem após você ser acertado, diminuir o número de inimigos, ou até fazer os inimigos atacarem menos. E só elaborando um pouco mais, pensa aí em alguém que você conhece que não é muito acostumado com jogos, né? Algum, sei lá, parente, amigo. De 0 a 10, qual você acha que é a chance dessa pessoa terminar Sekiro ou conseguir terminar Minecraft no hardcore? E só destacando um ponto, né? Essa seleção de dificuldade, ela não tá limitada só à questão de combate, mas sim aos elementos-chave do jogo. Uma coisa interessante vinda no Silent Hill 2, tanto no remake quanto no antigo, é a escolha de nível de dificuldade dos puzzles e também da ação do jogo, né? Dos monstros ali que você enfrenta. Então, supondo que você tá escolhendo o nível de dificuldade de um simulador, por exemplo, como o Plague Inc., a dificuldade dele vai estar relacionada com quão fácil você consegue progredir com a dispersão da doença que você está controlando. Eu sinceramente acredito que essa é uma questão muito importante, né, no planejamento de algum jogo, e que isso não deveria impedir que as pessoas fossem capazes, né, de aproveitar o seu conteúdo por conta disso. Mesmo aqueles jogos em que não dá para ter uma ideia muito aparente de como isso funcionaria, como Celeste, essa implementação pode se dar mais implicitamente, como na rota que o jogador toma ou desafios adicionais, né, não necessariamente uma escolha de dificuldade no começo ali quando você está criando save. No jogo, por exemplo, você pode seguir o caminho normal ou buscar moranguinhos, que são os colecionáveis de cada nível. O caminho dos colecionáveis e segredos são infinitamente mais difíceis que o caminho normal. O que muitos produtos de diferentes tipos de mercado possuem, né? Uma coisa que eu aprendi em um curso técnico, inclusive, que querendo ou não, jogos também têm, né? É o seu ciclo de vida. A maioria dos jogos online já se encontram na fase de declínio, tentando se renovar. E esse ciclo para qualquer jogo, né, começa antes mesmo do primeiro código dele ser implementado. Por mais que se trate de um processo cíclico para jogos online, sua efetividade já não vai ser a mesma do seu lançamento, apesar dos esforços, né, para tentar manter o jogo vivo. Muitos jogos do passado que se baseavam em serviço e em servidores para funcionar já não existem mais. Enfim, né, com essa ponte, né, e saindo desse tom meio pessimista, eu quero mesmo me referir a um elemento bastante interessante para muitos tipos de jogos, o chamado endgame, que é basicamente o conteúdo que o jogador libera normalmente depois de terminar o jogo, o que é mais geralmente discutido em jogos gacha ou MMOs. Exemplos de endgame são o panteão do Hollow Knight, campanhas após a história em Diablo, ou os modos extras de escalada em White Knuckle. Nesse quesito, eu acho até interessante incluir mapas ou níveis que a comunidade faz a partir de mods, pois isso pode ser muito bem algo que o desenvolvimento pode ser facilitado pela equipe por trás do jogo, como um sistema de criação e compartilhamento ou um workshop dentro do próprio jogo. A gente tem até jogos inteiros dedicados justamente a isso, a conteúdo gerado pelos usuários, né, pelos jogadores, como por exemplo o Super Mario Maker, que tem até algumas sequências. E para finalizar esse vídeo, eu trago aqui para vocês umas 3 apostas aí, coisas que chamaram minha atenção, que eu acho que pode vir como surpresa aí pro futuro. Dark Souls, FNAF, Undertale, Overwatch, Doki Doki, Among Us, Genshin Impact, Vampire Survivors, Super Auto Pets, Garfield Kart. Peraí, o que você tá fazendo? São jogos que não têm uma relação direta, mas assim que criaram ou evolucionaram o gênero, tiveram bastante sucesso na forma como fizeram. E a minha ideia aqui, né, algo que eu pensei e vi na gameplay dos últimos capítulos aí de Deltarune, é um jogo dentro de um jogo. Não só um, mas sim mais de um.
E se você tivesse um jogo onde dentro dele você tem mais de 2 outros jogos, né? Com isso eu não tô me referindo a um ARG, né? Onde você tem mais de um jogo que você, né, jogando esses jogos você consegue juntar peças de uma história, mas, né, em que você tivesse que literalmente fazer coisas em paralelo em cada um desses jogos para você ser capaz de progredir no jogo principal ou, né, nesses jogos separadamente. E com isso eu quero dizer não terminar um jogo e começar outro no mesmo, como acontece com o Inscription, por exemplo. O segundo é um que não tá tentando revolucionar nada, né, tecnicamente, mas sim focar isso é um ponto forte, né, fazendo o seu bem feito, de um gênero já existente. Eu confesso que eu vou estar citando ele aqui mais pelo quão popular ele está sendo, pelo investimento e dedicação que está sendo colocado nele. Com ele eu me refiro ao Hytale, um jogo RPG, né, extremamente inspirado em Minecraft, como você pode ver pela estética dele, né, que acaba por sinal sendo também um sandbox, mas mais focado nessas partes de RPG, né, de build, de classe, habilidade e combate. E um bônus, um jogo que eu acho que pode viralizar nas redes, como foi recentemente com Beside, né? O de terror das mitas, No I'm Not a Human, o jogo de você deixar estranhos ou não entrarem na sua casa, conforme tá acontecendo um apocalipse no mundo lá fora. E o último, pelo menos no tempo que eu tô gravando esse vídeo aqui, que cumpre essa condição, o Fever Meme, que é um jogo que você vai andando pelo cenário aí, ele te trola bastante. Pra esse aqui eu tenho mais de uma sugestão, mais de uma predição, começando por Welcome to Elderfield. Elderfield, basicamente um Stardew Valley de terror. Species Unknown, quase que um Phasmophobia no espaço, só que você precisa fazer coisas com uma espécie estranha que invadiu a estação, né, não um fantasma. E o último é um jogo brasileiro, né, sem preferência aqui, chamado The Warrior, um 2D em pixel, né, bem engraçadinho e muito bem feito. Enfim, falei demais. No entanto, né, já é hora de terminar esse vídeo aqui. Antes disso, eu só quero compartilhar esse bingo aí que eu fiz, né, pra se você quiser acompanhar também esses próximos anos aí no mundo dos games e convidar você também a deixar a sua contribuição a essa discussão aí nos comentários, né, do que os jogos poderiam ter mais. Eu falei aqui de um modo bem generalizado, até porque eu acho que faz mais sentido, né, pra esse tipo de vídeo, mas eu sei que também se for aprofundar aí num gênero em específico dá pra trazer bem mais coisas também. Enfim, agora sim é isso. Esse foi o vídeo mensal aqui desse canal, né? Eu me despeço aqui, eu vejo vocês aí no próximo. Tchau, tchau.